No Brasil, existem inúmeros projetos que contam com um trabalho voluntário para ajudar a transformar a realidade de muitas pessoas. Dados recentes sobre o voluntariado em nosso país mostram uma expansão contínua do ano passado para esse ano. É isso mesmo. E você sabia que 2026 foi declarado pela ONU como ano de mobilização global para transformar o voluntariado em uma ferramenta central no combate a problemas sociais e também ambientais? Agora a gente vai conversar com uma pessoa que entende bem de voluntariado e desde pequena aprendeu que um gesto simples pode ser positivo na vida do outro. A gente recebe a voluntária Poliana Riso. Seja muito bem-vinda, Poli! Muito obrigada, viu? Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigada. Por favor. Se sente. Poli, me conta isso desde cedo, como é que é isso? Então, a minha história com voluntariado vem de uma família, né, que já trabalhava com a palhaçaria. Né? Então, meu tio e meu pai começaram a trabalhar com palhaçaria muito jovens, meu pai era adolescente ainda. E quando eu nasci, em 87, meu pai já fazia isso desde 73. Que legal. Então, isso. ele fazia algumas ações voluntárias, mas também tinha um grupo de palhaço, né? E aí, em 2003, o meu tio, que é o Palhaço Riso, ele é bem famoso, assim, no Vale do Paraíba, na nossa região. E aí ele faleceu. E aí a gente descobriu que ele fazia várias ações voluntárias. Algumas ele chamava meu pai, algumas ele fazia sem falar nada pra ninguém, ele ia de coração, né? E aí a gente, conversando, meu pai, né? Tava em ascensão essa questão da palhaçaria dentro dos hospitais. E aí a gente falou, poxa, vamos criar um trabalho. Aí eu lembro muito bem do meu pai falando assim pra mim, filha, se for pra gente fazer alguma coisa, tem que ser alguma coisa que realmente transforme, alguma coisa que fique. Aí eu falei, então vamos. Eu era super jovem, né, em 2010 isso. E aí a gente começou, e aí que eu fui descobrindo de fato o voluntariado, não só no você... é muito legal você fazer o bem, né? Mas também no que ele transforma na nossa vida também e na vida de quem a gente está impactando de alguma forma. Então, assim, é transformador, sabe? Você começa a fazer e aí você fala, nossa, eu tenho que continuar, eu tenho que fazer mais isso, eu tenho que fazer mais um pouquinho aqui. E aí você vai se encantando, né? Que gostoso isso. A gente tá vendo umas fotos Ai, aqui. gente, que legal. Que delícia. E várias pessoas trabalham junto com você. Sim, a gente tem lá na SV Bom Humor, a gente tem mais de 60 voluntários. Esses voluntários são preparados, né, para fazer o trabalho. E a gente tem lá 4 projetos. Tem o de palhaçaria, tem as clínicas de humor, que são feitas em outros lugares. E temos as palestras e temos um projeto com crianças e adolescentes lá no nosso espaço. Então, assim, a gente começou com a palhaçaria hospitalar e aí a gente foi vendo outros caminhos e outras necessidades, né, da onde a gente estava inserido, da sociedade, a gente foi criando dentro disso e a gente trabalha com esse corpo todo de voluntariado e eles são incríveis, assim. Toda vez que eu falo dos voluntários eu fico, ai gente, eles são muito incríveis. Que gostoso. É um trabalho incrível esse que você faz, mas Obrigada. o que você acha que ele mais ensina pra você como pessoa, assim, inserida na sociedade, como ser humano? Eu acho que o voluntariado, ele tem um poder, digamos assim, de você acessar a outra pessoa, né? E eu sempre pensei muito sobre o acessar outra pessoa, né? E o que isso possibilita. E você pode ajudar de alguma forma. Então, você pode fazer algo que aquela pessoa necessita ou precisa, você pode contribuir. E aí tem aquele voluntariado que é o pontual, né? Que você faz uma campanha, você doa alguma coisa e ele é pontual. E aí tem o voluntariado contínuo. E assim, na minha opinião, os dois são complementares, né? Quando acontece uma tragédia, alguma coisa, a gente se mobiliza e faz ações lindas, né? Mas quando a gente trabalha com voluntariado contínuo, eu acho que aí a transformação de fato acontece, porque você está falando de longo prazo. Né? Então você está trabalhando com algo que eu acho assim, que vai impactar a geração, que vai deixar um legado. E isso faz muita diferença na sociedade. Acho que a ONU percebeu isso, entendeu? Com toda certeza, porque quando você fala que você gostaria de transformar,
principalmente o trabalho de vocês, que vocês vão ao hospital, no hospital as pessoas estão ali frágeis, muitas vezes o humor não tá bem, né? Porque é difícil, como é que eu vou sorrir diante de uma doença dessa? Ou como eu vou sorrir se eu tô vendo meu filho assim? Porque às vezes o bom humor não é nem só para quem é o paciente, às vezes para quem tá acompanhando, né? Exatamente. E vocês têm que ter uma sensibilidade muito linda para chegar, porque embora vocês estejam ali de palhaços, vocês não chegam já sorrindo e, né, provavelmente deve ter aquela psicologia para conseguir conectar com as pessoas. Como é que é essa sensação, né? Porque tem que ter um emocional forte também, porque às vezes você deve ver várias coisas que deve doer o coração. Sim, tem esses casos, né, que a gente... não tem como você fazer voluntariado e não ser tocado, de alguma forma, né? Mas eu acho que dentro do trabalho que a gente faz, da palhaçaria hospitalar, a gente aprende que o humor não necessariamente é quando o paciente ri. Não necessariamente é. Então, o humor, ele ajuda em várias outras questões de saúde daquele paciente, né? Ajuda o remédio a fazer um efeito mais rapidamente, ajuda a diminuir a ansiedade antes de um procedimento, de uma cirurgia. É o humor que faz isso. Então, é só ele poder expressar sobre aquilo, ele poder falar o que ele está sentindo. Então, às vezes, não é nem ao fazer a graça que é. O que faz a diferença no nosso trabalho é a conexão. Só que não é tão fácil você fazer a conexão, né? Então você precisa ter escuta. E é isso que a gente busca intensamente nas nossas formações. Então a gente tem que primeiro entrar naquele quarto e a gente falar: o que será que esse paciente está precisando hoje? Será que é algo engraçado? Será que é uma música? Será que ele quer conversar? Tem quarto que a gente entra e aí o acompanhante, enfim, tá tão tenso que às vezes passa isso para o paciente também. E aí o paciente, a hora que vê a gente é a válvula. Tem quarto que a gente entra e a gente que escuta a piada do paciente. Que gostoso. Não é a gente que conta. É o paciente que conta, porque ele vê na gente uma porta, né, uma conexão para falar: eu posso momentaneamente sair desta condição que eu estou. E aí ele faz piada às vezes com a própria condição que ele tem, que ele tá. E aí o acompanhante fica assim, tem gente que começa a filmar, né? O que está acontecendo? Que estava triste aqui, agora está conversando. Mas essa questão eu acho que é uma conexão quando sente que o outro está ali para ele, presente e com escuta. Eu acho que esse é o segredo, né? Mas precisa de treino, mas é um segredo do voluntariado na palhaçaria. Que trabalho incrível, parabéns. Não é maravilhoso? É muito bonito, ainda mais no mundo que a gente vive, que as pessoas não ouvem, não tem tempo, né? Todo mundo está sem tempo para tudo, né? Eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, eu gostaria de fazer, eu acho que você deve ouvir várias vezes Muito. isso, né? Eu gostaria de te ajudar, porque é lindo o seu trabalho, mas eu não tenho tempo. Como é doar tempo? Doar tempo é uma prioridade. Eu acho que você tem que colocar uma prioridade e entender a sua responsabilidade no voluntariado, né? Porque também existe um olhar, um pensamento de que eu sou voluntário quando eu tenho tempo, né? Só que às vezes você precisa ter um tempo para que você se dedique ao outro, mas o outro também tá precisando de você naquele momento, naquele tempo. Então, eu acho que sempre que a gente pensar assim, né? Acho que eu não vou porque eu não tenho tempo. Aí você fala: nossa, mas será? 5 minutos? 10 minutos? Meia hora conversando? Será? Né? Porque a gente fica tanto no celular, tanto fazendo outras coisas, que de repente se a gente se organizar um pouquinho, a gente pode conseguir, né? E eu acho que o voluntariado exige da gente essa prioridade de priorizar fazê-lo, né? Falar: eu vou dedicar tempo, vou me dedicar a isso, né? E precisa escolher alguma habilidade, de repente, que você tem ou que você queira desenvolver, e uma causa. Porque se você não estiver atuando numa causa que brilha seus olhos, não necessariamente você vai continuar ajudando, né? Então, tem que ser algo que você vai falar: não, eu preciso ajudar nisso daqui, nessa questão social, né? É um trabalho exemplar, assim, a gente fica com o coração muito tocado. Agora, Abi, eu fiquei sabendo que a gente tem um depoimento também. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver. Olha. Galera do BNSP, é um grupo de voluntários.
aqui de São Paulo. Há 25 anos nos reunimos para fazer trabalho voluntário. E hoje nós somos voluntários em 8 instituições carentes aqui em São Paulo. Nós fazemos arrecadação com um grupo de voluntários padrinhos que nos ajudam na arrecadação, na doação de cestas básicas, alimentos para levar para todas essas instituições. Fazemos também, uma vez por ano, uma feijoada beneficente para arrecadar fundos para ajudar durante o ano todas essas instituições. Todos os sábados nós fazemos as entregas e arrecadação de alimentos e vamos em todas as instituições para fazer essas entregas. E fazemos também festas temáticas, festas de Natal, Páscoa, festa junina, fazemos visitas. Qual que é a importância do voluntariado para essas instituições? Pela carência, pela a falta de parentes próximos. Então, nós fazemos essa parte. Visitamos, levamos amor, levamos carinho. E o mais importante que eles precisam, doações. Então, sejamos voluntários. Vamos fazer essa parte. Que Deus nos abençoe. Obrigada. Obrigada, Josi. Um beijo para você e para todas as pessoas que trabalham com você nesses projetos. E é interessante porque essa semana mesmo eu ouvi uma moça que eu conversei que ela tem os filhinhos no hospital e ela me disse que tem uma menina lá de 15 anos que além das enfermeiras, das pessoas que trabalham naquele hospital, a menininha nunca recebeu uma visita. Então, desde muito criança, ela foi abandonada e ela mora naquele hospital porque ela tem uma condição diferente, que não dá para ficar numa casa, enfim. E aí eu fiquei pensando, gente, como assim? E aí eu perguntei para ela, existe voluntariado? Existe pessoas que vão até lá? E ela falou assim, tem, de vez em quando, é muito pontual. E aí eu fiquei pensando, gente, né, que vontade. Quando você disse voluntariado, a gente fala em tempo, eu acho que voluntariado a gente tem que ter vontade, porque se a gente tem vontade, a gente consegue organizar algo dentro do que a gente acredita que a gente pode fazer, né? Exatamente. E quando ela falou isso, eu fiquei pensando, ela só precisa de amor, porque o resto ela tem, né? E quem não pode dar amor? Como que a gente pode... Eu acho tão feio isso, mas infelizmente a gente tem que pensar que hoje a gente tem que ser mais humano, humanizar coisas. Não sei quando a gente deixou de ser, mas a gente tem falado tanto sobre isso. O que você sente quando vocês estão fazendo esse tipo de trabalho? Eu acho que a gente cria conexões, né? Então, a gente tem um pensamento a gente tá no hospital durante um período, né? A gente não tá lá todos os dias, mas a gente está lá naquele dia durante um período daquele dia. E aí o nosso objetivo é que a gente saia de lá, mas que fiquem ainda conexões. Então, se a gente pode criar uma conversa entre o paciente e o seu acompanhante, a gente cria. Se a gente pode criar um entendimento do enfermeiro sobre aquele paciente, a gente cria. Entre as próprias equipes. Então, a gente pensa assim, olha, se os enfermeiros tiverem mais felizes, mais integrados, isso vai refletir no paciente. Se o acompanhante perceber, né, que ele está ali acompanhando, mas que a pessoa que está acamada quer conversar, quer trocar uma ideia e tal, se ele percebe isso, percebe que, se ele conversou com eles, então ele não precisa ficar aqui em silêncio do lado, eu vou conversar. Então, se a gente cria isso, eu acho que a gente está deixando algo, né? A gente está deixando um clima, talvez, um sentimento, a gente está deixando aquilo mais colorido, né? Sim. Independente que depois de 2 horas a gente não esteja mais lá. Mas se aquele enfermeiro já olhar aquele paciente de uma forma mais humanizada, a gente já fez o nosso trabalho. E a hora que a visita durou, talvez, com esse paciente 10 minutos, entendeu? Então é muito delicado o trabalho, mas é um trabalho que eu sei que ele cria legado, sabe? Que ele deixa algo no ar, nas pessoas, né? A gente tem voluntário que recebeu nossa visita, ou que era um acompanhante, ou que encontrou a gente numa clínica de humor. E aí a gente fez o quê? Fez nascer uma vontade. E aí com a vontade vem a prioridade, a dedicação, o tempo, e aí a realização do trabalho, né?
Então, incrível. E dessas histórias, existe alguma história que te marcou profundamente? Assim? muitas. Muitas. Conta Tem uma história muitas. pequenininha, assim. Uma bem- pequenininha. Uma curtinho espaço de Uma tempo que a gente curtinha. tem agora. Tá, vamos lá. Eu vou contar uma recente, né? Eu fiz uma pós-graduação em palhaçaria hospitalar. E aí, na pós, a gente falou muito sobre diminuir os níveis de ansiedade do paciente. E eu entrei num quarto e a menininha ia fazer um procedimento. E aí eu comecei a brincar com ela com uma música. Sim, tem toda uma história em volta disso, mas vamos encurtar, né? E aí a gente começou a fazer uma música com ela a partir dos lápis de cor que ela tinha e que ela nos mostrava. Então, era o sapo não lava o pé, mas o sapo que cor que é? E era a cor que ela mostrava. Ah, que bonitinho. Então a gente criou a música ali na hora. Aí a gente criou a música, terminamos a visita naquele quarto, saímos. Aí a gente estava em outro lugar do hospital, essa menininha passou, indo para o procedimento. E antes ela estava meio tensa, fechada, não queria falar. Ela passou no colo do pai e ela estava assim, o sapo que cor que é? Amarelo, o sapo que cor que é? É rosa. Ela foi pro procedimento cantando. Que gostoso isso. E aí você fala, ó, até me arrepia, né? Porque se a gente não tivesse, ela estaria chorando, o enfermeiro, né, seria mais difícil para ele executar o trabalho. Então, e foi uma música, né? Então, e aí você vê a potência, né, da humanização dentro desses ambientes. Então, Que lindo, que gostoso isso. Tem uma mensaginha, coloca pra gente, diretora. Aqui é da Mara. Parabéns, esse trabalho é lindo. Aqui em Passos, Minas Gerais, meu marido é o Dr. Poise. Ele faz visitas em hospitais, asilos e creches. Essa da foto é o Fuscalhaço. Ah, que Gente, fofo. eu amei! Nossa, muito lindo. Super muito lindo. colorido. Imagina ele chegando nos lugares. Que incrível! Que incrível! Adorei! Um beijo pra vocês! Que Olha. trabalho lindo! Ah, que legal! E o Guido falou mandou. com a gente agora. Olá, meninas! Está aqui minha foto de uniforme no GRAAC, na igreja de Nossa Senhora de Moema, aqui em São Paulo. Abraços! Obrigada, querido, pela sua participação. A gente fica muito feliz de te ver. Muito feliz, de muito. ver seu Um trabalho beijo também. pra vocês. Que gostoso, que a gente contagie, né? Contagie, né? O voluntariado, eu acho que ele chega em lugares que às vezes o Estado não chega. Sim, sim. Então ele chega em lugares muito vulneráveis e que às vezes, pelo contato humano, a gente descobre coisas, observa carências, vulnerabilidades. Acho que essa é a potência, assim, sabe? E chega com o coração primeiro. A diferença tá aí. Exatamente. Né? Exatamente. A diferença tá aí, não é uma obrigação, Exato. né? Parabéns pelo seu trabalho, Eu que viu? agradeço Parabéns. o carinho e a oportunidade. Obrigada por compartilhar com a gente. Olha, pessoal, e quem quiser seguir, ó, o contato é Instagram, @obom.humor. Já procura ela no Instagram, manda aquela mensagem que eu tenho certeza que ela vai te responder, vai conversar, né? Com certeza. Tô E esperando. um dia a gente vai pedir pra Mia acompanhar você num dos Sim. trabalhos pra gente assistir também, fazer uma reportagem bem legal. Pode Com ser? certeza. Vamos lá. Adorei. Obrigada, seja viu, sempre gente? bem-vinda. Muito obrigada.